terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Futebol é ainda mais imediatista com elencos que criam uma expectativa gigante enorme. Se o Flamengo tivesse feito uma temporada passada brilhante, se tivesse jogado brilhantemente com o Tite, inclusive, empatar com o Vasco não seria nem digno de motivo de preocupação. É que, diferentemente do Tite, eu, de fora, confesso que não estou vendo essa evolução. Desde a chegada dele, eu não estou vendo o Flamengo jogar melhor com ele, eu não estou vendo, cara. Ontem ele falou sobre isso nessa parte, eu acho que é bem importante para a gente falar. O Flamengo desse ano, com a chegada do De La Cruz, joga de uma forma diferente do ano passado. É uma reconstrução do time. É só um jogador? É só um jogador. Mas muda. Por quê? O De La Cruz é meio campista. Ele fica por dentro o tempo todo. O Luiz Araújo ficava aberto lá na direita. Então você tinha um ponta direita, você tinha um ponta esquerda. E o time ajudava muito além da volta, mas o time jogava de formas para pegar esses caras no mano a mano do lado. Ali ele falou, a gente ganha criatividade no meio, Arrascaeta, De La Cruz, a criatividade do meio que ele está falando é que ele está dando mobilidade ali por dentro. É um jeito que nem o próprio Tite está acostumado. Só que o elenco que ele tem na mão, ele está tentando. Aí eu nem ficaria surpreso se o próprio Cebolinha, como ontem, caísse um pouco de nível. A gente já conversou várias vezes aqui sobre o Cebolinha no programa, antes de Tite e tal. Por que não está dando certo? Eu, na minha opinião, eu sempre falei, porque o time nunca jogou de 4-3-3, ponta, com ele aberto, tendo aquela chance de ir pro mano a mano o tempo todo, que é o jeito que fica melhor para ele jogar. Chega o Tite, ele começa a jogar muito bem, passa muito pela forma do time jogar. Agora, com todo mundo se mexendo tal, mas como o Flamengo jogava quando tinha sempre o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, ou mesmo o Pedro depois, é um jeito diferente de jogar. O próprio Tite, eu acho que tem que se adaptar e agora está chegando um novo jogador. O De La Cruz está chegando agora. E aí o Tite, por isso que ele falou, logo no começo... Que é uma baita de uma solução, já mais um problema, né? Mas não é problema, só que é uma forma nova, perfeito, que aí o time tem que se adaptar. Perfeito. Agora, assim, fatos. Você conversa com qualquer pessoa do Flamengo, eles dizem, cara, o ambiente no Ninho foi pacificado, tá tudo mais organizado, uma paz a qual não se via antes da chegada do Tite. Isso são fatos, relatos que a gente ouve do Flamengo. Acredito que toda essa paz, aliada à competência do Tite, tem tudo para fazer o Flamengo jogar bem. Tem tudo. Sim. Só estou dizendo que até o momento, desde a chegada do Tite, eu não vi o Flamengo ir evoluindo e dando sinais de que vai ser. Ainda não vi, acredito que vai chegar, mas ainda não enxerguei esses elementos do Flamengo jogando bem na mão do Tite, em sequência. Eu não sei, o Tite, ele tem um jeito de ver futebol, eu não sei se o time dele vai ser avassalador. Eu acho que ele vai ser organizado, vai ser difícil de ser batido. Agora ele fala ali... sofrer poucos gols. Vai sofrer poucos gols. Ele fala, precisamos aperfeiçoar as finalizações. Eu acho que é mais. Eu acho que o Flamengo precisa criar mais. Criar mais e consequentemente, finalizar mais. Aperfeiçoar um outro estágio. Não é que ele tenha perdido um caminhão de gols. Não, foi um jogo equilibrado, As chances de gol do Vasco, do jogo, as mais claras, as mais objetivas, foram do Vasco. O Flamengo, ele não é um time acomodado. Ele agride muito a saída de bola do adversário, ele forçou muito o erro do Vasco. Ele é proativo. Sim. Mas eu acho que na hora da criação, com o meio campo que ele tem, seja com 3 atacantes ou com 4 no meio, com De La Cruz, ele teria que criar mais. Esse é o sinal que eu tenho ao Flamengo nesse início de temporada. Ele precisa criar mais, que ele tem por onde criar. Falar sobre ele, o personagem da segunda-feira, Gabigol. Né? E pintou informação, eu não sei, honestamente, quem deu, se não daria o crédito aqui, né? Mas as pessoas estavam me perguntando na rede social e tal, se existe alguma coisa de Gabigol no Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, na Arábia Saudita. E até onde eu pude apurar, no Flamengo não recebeu proposta nenhuma, nem o staff do jogador do Al Hilal, né? Time do Jorge Jesus, que aliás tem um ótimo centroavante, o Mitrovic, que era jogador do Fulham, né? E tá fazendo gol pra caramba e tal. Então, até esse momento, pelo menos, o Gabigol não tem proposta de time da Arábia Saudita, não. No caso do Al Hilal, time do Jorge Jesus. Mas assim, se tivesse, eu vou falar um negócio pra você. Eu venderia. O Gabigol não tá jogando nada. E o Gabigol bateu um pênalti, eu repito aqui, de forma displicente. Muita gente achou que não, né? E tudo bem, isso faz parte do debate aqui nos comentários. Muita gente falando que não, que ele bateu mal, mas não foi displicente. Eu acho que ele foi displicente. Eu acho que ele bateu o pênalti de uma forma como ele não deveria bater.
né? Bateu daquele jeito e vem perdendo muitos pênaltis, né? Então ele torna-se o personagem de uma segunda-feira que é ruim para os rubro-negros, porque o time teve a oportunidade de ganhar do Vasco. Veja, o Vasco não jogou pior. O Flamengo foi ligeiramente melhor, no jogo, então o jogo foi ruim. Mas o Vasco criou lá 2 oportunidades que o Léo Pereira salvou. Aliás, que partida do Léo Pereira. O jogador fez uma partida para garantir vaga de titular no time do Flamengo. Mas quando eu falo sobre o Gabigol, é claro que eu mexo com a paixão das pessoas, tá? É óbvio isso. O torcedor do Flamengo tem uma gratidão muito grande ao Gabigol. Não à toa ele está aqui, né? Mas para chegar aqui, ó, onde está esse cara, vai um caminho muito longo, que nunca será, jamais será, né? Então, quem hoje, vamos lá, quando pinta a história de que ele pode ir para o Al Hilal, de repente assinar um pré-contrato no meio do ano, aquela coisa toda, quem hoje, em sã consciência, pagaria um contrato milionário, faria um contrato milionário com o Gabigol? Acho que ninguém. Corinthians, talvez, mas o Corinthians é uma bagunça tão grande que nada me surpreenderia. Contrataria pelo nome, né, do Gabigol. E ele está jogando com o nome, infelizmente. Eu acho que ele merece mais chances, nos jogos até mais complicados, talvez contra o Botafogo, entrando durante a partida, aquela coisa toda, porque ele entrou melhor do que o Pedro no jogo. Dito isso, tá? Ele bateu o pênalti de forma displicente e cometeu um erro grave num clássico contra o Vasco da Gama. Esse pênalti acaba com a segunda-feira do torcedor do Flamengo, tá? Foi um jogo muito difícil contra o Vasco. Teve a oportunidade, fecha o olho, dá uma porrada e pronto. Né? Mas não, quer bater colocadinho, tal, aquela coisa, está perdendo muitos pênaltis. Perdeu pênalti contra o Volta Redonda no ano passado, contra o Grêmio, agora perde pênalti contra o Vasco. Quer dizer, no momento crucial da partida, no momento crucial do campeonato. Imagina ser um jogo de mata-mata no campeonato. O prejuízo, já causa um prejuízo muito grande, né? E o companheiro Mauro César até publicou uma coluna muito boa, ele leu uma coluna do Mauro César no UOL, grande jornalista, grande amigo, né? E que a pressão em cima do Rodolfo Landim está muito grande, e está mesmo, porque o Gabigol vai querer ser recomprado, né? E vale a pena, cara, honestamente, comprometer as finanças do clube, vale a pena. O Flamengo não vai fazer isso, não vai comprometer as finanças do clube, isso não vai acontecer. Mas por causa do Gabigol, do jeito que ele está jogando, vale a pena, cara. É para parar para pensar. Agora, para ele renovar, ele vai ter que comer a bola e aceitar negociar, conversar, o que eu acho difícil. O Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, já veio a público, inclusive, deu uma entrevista, se não me engano, a Letícia Marques, do GE.com, ótima repórter, excelente repórter, falando que já existe um acordo com o departamento de futebol. Isso foi levado para o presidente Rodolfo Landim, e o presidente Rodolfo Landim falou, não, ainda não. Né? E a pressão cresce. A questão é, ele não está bem hoje. Né? E ele sai de campo falando, não, eu tô feliz. Cara, o cara acabou de perder, deu entrevista para o Sport TV, o ótimo Marcelo Coege, falou, não, eu tô feliz, tal, a gente está trabalhando, tal. Cara, como tá feliz? Perdeu um pênalti nos minutos derradeiros de um clássico contra o Vasco, não dá para ser maior do que isso, né? Então cabe ao Gabigol, fazer uma reflexão aqui, né? E tentar identificar que a fase não é boa e que nesse momento é hora de fazer gol.